E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Mais uma vez eu estou aqui para a gente ter a conversa diária a respeito do andamento dos mercados financeiros. A sessão dessa terça-feira está um pouquinho mais cautelosa. A gente vê a Bolsa Brasileira, o Ibovespa operando em queda, os índices acionários dos Estados Unidos e da Europa também recuando, e o dólar um pouquinho pressionado, operando em alta e se aproximando dos R$ 5,50. Mas no vídeo de hoje eu não queria falar tanto sobre essas oscilações diárias. Eu queria fugir um pouco do script, porque afinal de contas hoje é 30 de junho, a última sessão do primeiro semestre de 2020 e de fato foi um dos semestres mais conturbados aí do passado recente dos mercados globais, né? Para quem não estava aí tão ciente, né, do que aconteceu, para quem não estava acompanhando tão de perto, primeiro semestre a gente teve uma queda aí de quase 35% do Ibovespa e agora neste segundo trimestre a gente teve uma recuperação bastante intensa. O índice ele vai acumulando ganhos aí próximos a 30%, o saldo ainda é negativo desde o início do ano. Ao longo do primeiro semestre, Ibovespa acumula aí uma queda de perto de 15 a 16% neste momento, né? Dando mais alguns números, Ibovespa nas máximas chegou a encostar em 120 mil pontos lá em janeiro e nas mínimas, no meio de março, chegou a encostar em 60 mil pontos. Então, realmente, foi um mês meio maluco. Aliás, foi um semestre meio maluco, né? Altas e baixas muito intensas. A gente teve, em linhas gerais, né, três atos. Primeiro ato de otimismo, a gente teve o Ibovespa subindo e chegando perto de 120 mil pontos. Segundo ato de forte pessimismo, com o coronavírus e com o crash do petróleo. A gente viu o índice despencando de volta lá para casa dos 60, 70 mil pontos. E o terceiro ato, recuperação. A gente tem o Ibovespa de volta aí aos 90, 95 mil pontos. Às vezes ele até dá sinais de que pode buscar de novo 100 mil pontos, mas pelo menos até agora ainda não conseguiu. Minha ideia aqui não é fazer assim uma retrospectiva de tudo que aconteceu no semestre. Eu, na verdade, queria convidar todos vocês a deixarem os comentários, deixarem as percepções a respeito do que foram esses primeiros 6 meses de 2020 em termos de investimentos e o que é que vocês estão vendo para o futuro, né? Eu quero ter aí um debate com vocês nos comentários do YouTube e das demais redes sociais do seu dinheiro. No momento, eu queria só chamar a atenção para alguns detalhes, né? Por que a gente teve o crash em março? Por causa, basicamente, do coronavírus e ali da forte derrocada nos preços do petróleo. As duas coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Ibovespa despencou, bolsas americanas despencaram. Realmente foi um mês dos mais conturbados, tanto que a gente teve 6 circuit breakers apenas em março. Circuit breaker, para quem não sabe, é quando as operações da bolsa são interrompidas porque o Ibovespa chegou a cair pelo menos 10%, né? Então esse é um evento dramático e só em março a gente teve esse circuit breaker, esse botão do pânico sendo apertado 6 vezes. O que eu quero dizer é, eu acho que essa queda toda, né, ela é plenamente justificável, né? Foi uma situação muito atípica, ninguém sabia exatamente o que esperar da economia global por causa da pandemia, e aliás, ninguém sabe exatamente até hoje, né, o que esperar da economia global, e além de tudo, o petróleo ele também foi ali a níveis de preço que eram inimagináveis no começo do ano, patamares muito baixos da commodity. Desde então a gente tem visto uma certa recuperação, com base em alguns fatos concretos e com algumas especulações. Fatos concretos são os fatos dos indicadores econômicos, né? Na China, nos Estados Unidos, na Europa, a gente ainda vê que a economia está em níveis muito baixos, mas pelo menos os dados eles estão mostrando uma tendência de recuperação, o que leva a crer que no segundo semestre ou talvez no começo de 2021 a gente comece a ter sim uma economia mais fortalecida no mundo como um todo, e isso serve como justificativa para uma boa parte dessa recuperação das bolsas globais. Mas, por outro lado, também tem o fator injeção de liquidez. Todo mundo sabe que, né, o Banco Central do Brasil, o Federal Reserve, outros bancos centrais do mundo, os governos, eles todos estão injetando quantias muito grandes de dinheiro para reativar a atividade global, para reativar a economia, e claro que boa parte desses recursos acaba fatalmente indo para as bolsas, para os ativos emergentes.
Então, por mais que ainda existam muitos riscos no horizonte, todo mundo tem medo de uma segunda onda do coronavírus, todo mundo tem medo aí de que essa suposta recuperação em V da economia não aconteça, esse fator liquidez ele está assim, gerando uma certa distorção nos preços, porque se tem dinheiro sobrando, então por mais que haja riscos, digamos que vale a pena tomar esses riscos, porque afinal de contas é um cenário de dinheiro muito farto nos mercados financeiros globais. O que vai acontecer no próximo semestre? Muito difícil saber, depende tudo da evolução do coronavírus, como é que fica aí esse cenário, se a gente vai ter mesmo uma segunda onda ou não, se a reabertura das economias vai ter que ser parada ou não, e também a gente tem problemas geopolíticos no radar, afinal de contas, Estados Unidos e China, eles estão aí numa escalada de tensões, o que pode eventualmente descambar para uma nova guerra comercial. E vale lembrar, a gente tem as eleições presidenciais nos Estados Unidos no segundo semestre, então dá para se esperar sim bastante turbulência conforme as pesquisas de intenção de voto forem sendo divulgadas e conforme a gente se aproximar da data das eleições. Vamos ver aí se o Trump ou se o Joe Biden vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Esse é um fator que está fora do radar no momento, mas que em algum momento ele vai sim ser relevante para as negociações no mundo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê que os dados econômicos continuam bastante fracos. Hoje a gente teve a divulgação aí da taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio. Infelizmente, a gente vê a taxa de desemprego aumentando, a gente vê um número cada vez maior de brasileiros sem emprego, o que é um cenário muito, muito triste, um cenário muito lamentável. E é claro que, nessas circunstâncias, fica muito difícil você pensar numa recuperação econômica no curto prazo. E aí é claro que isso traz toda uma série de implicações para empresas, para economias, para a política monetária, enfim, para todo, digamos, o ecossistema dos mercados financeiros como um todo. Então, aqui no Brasil a gente tem, sim, infelizmente, um clima bastante difícil por causa do coronavírus e também tem toda a preocupação ligada ao cenário político. A gente tem sim muitas turbulências, muitas instabilidades em Brasília, envolvendo as relações entre governo, Congresso, STF e, naturalmente, também as investigações que podem aí comprometer a família Bolsonaro de uma maneira um pouco mais agravada. E isso, sem dúvida nenhuma, pesa sobre os ativos. Isso traz um fator extra de aversão ao risco das negociações por aqui. Bom, o que vai acontecer com o Ibovespa, o que vai acontecer com o dólar ao fim do ano, é difícil dizer, mas eu acho que são fatores que devem ser analisados e devem ser levados em conta, e não só essa forte injeção de liquidez, como se de fato nada fosse capaz de trazer aí um pessimismo maior, já que tem tanto dinheiro disponível aí no sistema financeiro internacional. Aliás, falando um pouco sobre o dólar, por mais que o Ibovespa tenha se recuperado de um jeito mais expressivo nesse segundo trimestre, a gente vê que o dólar continua bastante pressionado e o dólar, geralmente, ele funciona mais como um termômetro do medo. Sempre que o mercado está receoso, ele corre para fazer proteções, para fazer hedge em dólar. Então, o dólar ele não consegue ter um alívio muito intenso, ainda mais no cenário de juros tão baixos quanto o que a gente tem hoje. Dito isso, o dólar à vista agora ele está mais ou menos perto aí de 5,45, 5,50, está perto das máximas históricas, que chegou, se não me engano, ali a 5,95, não chegou a bater R$6, mas enfim, ele está sim em níveis muito elevados. Me parece que o cenário todo é depressão para o dólar, dólar para cima. Não vejo a moeda americana ficando muito abaixo aí de R$5, de R$4,90, enfim, não. Eu realmente, particularmente, acredito que a gente deva ver uma estabilização do dólar nessa faixa entre R$5 e R$6. Mas, enfim, queria ouvir um pouco de vocês também, que também acompanham, que também operam e que também têm toda essa capacidade de análise que talvez eu não esteja enxergando no momento. Bom, dito isso, convido todos vocês a ficarem atentos lá ao seudinheiro.com. A gente, enfim, vai fazer aí todo o acompanhamento em tempo real da sessão dessa terça-feira e ao fim do dia nós vamos ter aí os dados fechados de como foi o segundo trimestre e o primeiro semestre do ano para a Bolsa, para os juros e para os mercados externos, tá certo? Gente, muito obrigado, até mais. Vídeo mais longo hoje, mas hoje é uma data especial, não é mesmo? Tchau, tchau, um abraço e até amanhã.